paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o presbítero Renato Pletz. No vídeo de hoje estarei lecionando a lição de número 2 das lições bíblicas editados pela CPAD. Então, irmãos, vamos à lição de número 2. O tema da lição de hoje é Vem o fim. Texto áureo. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Ezequiel capítulo 7, versículo 2. A verdade prática nos diz assim: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Leitura bíblica em classe, Ezequiel capítulo 7, versículo 1 ao 10. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor, assim diz o Senhor Jeová, um mal, eis que um só mal vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veia a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Introdução. O juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram as mensagens dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruísse o templo. Então, irmãos, nós vimos aqui na introdução que o povo de Israel tinha dificuldade em acreditar nas profecias, principalmente de Ezequiel e Jeremias, porque eles não acreditavam que o templo de Deus podia ser profanado. Podia acontecer qualquer coisa no mundo, mas que Deus não iria permitir que o templo do Senhor fosse profanado. Mas era um ledo engano. Deus iria permitir que o templo fosse destruído para mostrar ao povo de Israel a sua ira, o seu juízo, e que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Tópico 1, sobre a profecia. Subtópico 1, introdução. Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim, a chancela de autoridade divina.
Assim diz o Senhor Jeová. É a marca registrada dos profetas de Javé. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia. Vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Segunda a Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim a palavra de Deus. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, irmãos, Ezequiel capítulo 7 é o clímax dos capítulos 4 e 6. Ele declara que chegou o momento do castigo final de Israel. Nós podemos ver 4 oráculos curtos. O primeiro, chegou o fim, versículos 2 ao 4. O segundo oráculo, chegou o mal, versículos 5 ao 9. Oráculo 3, chegou o dia, versículo 10 ao 11. E o quarto oráculo, chegou o momento, versículos 12 e 15. Então vamos à lição. Era uma comunicação divina inconfundível, diferente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. Era como se fosse a assinatura do Senhor. Veio a palavra do Senhor a mim, ou assim diz o Senhor. Mas também aqui eu posso trazer uma advertência para você que é usado em dons de profecia. Você tem que examinar, provar se verdadeiramente aquilo que você está entregando é do Senhor. Porque quando você diz, veio a palavra do Senhor a mim, ou assim diz o Senhor, você está dizendo para aquela pessoa que está recebendo aquela profecia, que é Deus que está falando. E ai de ti, se essa mensagem profética não for do Senhor, for da carne, ou for de uma influência maligna, você pode ter certeza que Deus vai te cobrar disso, porque a pessoa pode se desviar do caminho ou perder a sua fé. Então, só entregue uma mensagem profética se verdadeiramente você sabe que é o próprio Deus usando você. Eu não estou aqui dizendo para você não pedir os dons da profecia, não ser usado por Deus, mas que você tenha o temor de não profetizar se não foi o Senhor que mandou você falar. Subtópico 2, extensão. A expressão Adama Israel para a terra de Israel aparece 17 vezes no livro de Ezequiel, em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico, portanto, extensível a outros lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica. O fim vem sobre os 4 cantos da terra, que aparece na Bíblia para se referir a toda a terra. Vamos ler Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Apocalipse capítulo 7, versículo 1 diz assim: E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, ou seja, o mundo inteiro, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Como essa passagem que nós lemos de Ezequiel, capítulo 7, falava sobre Israel, mas também falava sobre as nações vizinhas, também é uma palavra profética e escatológica para os últimos dias. Também nós temos que aplicar essa palavra para os dias de hoje. Nós sabemos tudo o que tem acontecido no mundo, o mundo está em alerta, várias guerras acontecendo, nós vemos aí algumas
doutrinas usadas pelos falsos profetas, se levantando cada vez mais falsos profetas. Nós vemos aí movimentos se levantando contra a igreja, contra os princípios bíblicos. Então nós podemos ver que o nosso mundo está provavelmente como Israel naquele tempo. Então que Deus venha levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que verdadeiramente pregam a palavra de Deus e que sejam inspirados em suas mensagens para guiar o povo de Deus, porque nós sabemos que por essas coisas que têm acontecido no nosso mundo, é para nós olharmos para a figueira, para Israel, porque nós sabemos que a qualquer momento pode tocar a trombeta e a igreja será arrebatada. Então nós podemos estar aqui angustiados, como nós temos o Espírito Santo e vemos tanta coisa errada acontecendo no nosso mundo, nós temos que clamar: ora vem Senhor Jesus. Porque o nosso descanso, irmãos, não está aqui nessa terra, mas está na Nova Jerusalém. Que todos nós possamos estar alertas, vigilantes, sabendo que a volta do nosso Senhor Jesus está próxima e o nosso descanso será na Nova Jerusalém com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o subtópico número 3, o agora. O versículo 3 é no hebraico atá, agora, que ressalta a iminência do fim. Esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim, depressa derramarei o meu furor sobre ti. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico, ba, vir, que aparece 10 vezes nesse curto trecho da profecia. Em 4 delas, a ação está em andamento, pois o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Eis que um só mal vem, eis que vem a tua sentença, eis aqui o dia e eis que vem. Nós podemos ver, irmãos, que os profetas proclamaram que o dia do Senhor irá ser o dia em que o Senhor agirá em juízo contra o seu próprio povo, como resultado dos seus pecados. Então nós podemos ver aqui nessa lição que quando seria esse juízo, mas está dizendo aqui na lição que o fim seria rápido. Eis que esse fim estava chegando, não era para dias futuros, mas era para o agora. Então, como eu já disse aqui, a igreja deve estar preparada para o arrependimento, para se voltar a Deus, para santificar a sua vida nesses últimos dias de apostasia, de esfriamento espiritual. Que o Espírito Santo venha avivar a sua igreja nesses últimos dias e que possamos estar preparados. Como diz a palavra de Deus, que primeiro vem o juízo sobre o seu povo, sobre a igreja, depois vem para o mundo. Então, que nós possamos estar preparados, não sejamos filhos desobedientes, para que a vara, a justiça de Deus não venha primeiro sobre nós. Mas nós sabemos, infelizmente, que há muitos desobedientes dentro da igreja, que infelizmente irão provar da vara e do juízo de Deus, e muitos ficarão na grande tribulação e terão que pagar o preço da sua desobediência com o seu próprio sangue. Serão martirizados, perseguidos pelo anticristo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você e nos livre daquilo que está por vir. E nós temos visto que esse tempo está chegando ao fim. Tópico número 2, sobre o fim. Sentido. A palavra fim do hebraico, ketz,
fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou raquetes, o fim. Trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Ele aparece 5 vezes no versículo 2 e 3 e 6, num discurso poético cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. A literatura poética bíblica se sobressai, não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar a sua mensagem. Por isso que é repetido várias e várias vezes o mesmo tema. Vamos ler Gênesis capítulo 6, versículo 13. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Se os irmãos colocarem esse versículo hoje em dia, em vez de colocar o Noé, falasse o seu nome, Maria, José, João ou qualquer que seja. Então disse Deus, vamos dizer, a Renato: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Não é o que nós vemos nos nossos dias? Tanta violência, tanta guerra, brigas no trânsito, pessoas se matando por nada, se matando por times de futebol, se matando por ideologias, mas toda essa violência, como nos dias de Noé, tem chegado ao trono do Senhor, e ele tem se irado com a humanidade por tomar esses caminhos. E nós sabemos, nós que conhecemos a palavra de Deus, que a ira de Deus, o juízo de Deus se desperta quando a humanidade entra num ritmo de violência. Que Deus nos guarde, que essas pessoas venham se arrepender dos seus pecados, venham aceitar a Cristo como seu Salvador e viver uma vida pacífica, uma vida de paz. Somente Jesus Cristo pode trazer paz para a humanidade. Então vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Treva será e não luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele, o urso, ou como se, entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Então, como alguns podem dizer, ai daqueles que desejam o dia do Senhor, que fica dizendo, ora vem Senhor Jesus, que o Senhor Jesus volte, mas essas pessoas estão na igreja com uma vida pecaminosa, cometendo adultério, fornicação, mentira e toda sorte de pecado, mas quando cantam, quando pregam, ficam dizendo que querem a volta do Senhor, mas para essas pessoas não será um dia bom, como diz a palavra de Deus, mas vai ser um dia terrível, como se fosse uma pessoa que encostasse a mão na parede e uma cobra picasse ele. Então essas pessoas que se dizem cristãos, que estão pregando sobre a volta de Jesus Cristo, não sabem o que dizem, porque ai deles, como diz a palavra de Deus, porque vão ficar na grande tribulação e vão ver a ira de Deus sobre a humanidade e ainda vão cair na mão do anticristo. Então, se você que vive uma vida de pecado, uma vida que está longe daquilo que Deus quer, que você venha se arrepender, venha ter uma vida correta, andar nos caminhos estreitos do Senhor, venha viver como a palavra de Deus diz. Para depois disso, de ter uma vida santificada, aí sim você pode dizer, ora vem Senhor Jesus. Subtópico 2, expressões repetidas sobre o fim. A repetição das expressões vem o fim vem, agora vem o fim,
vem o fim vem. Chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel como atalaia de Israel tenha sido causar pânico no destinatário original. Os profetas, durante séculos, vinham chamando o povo, que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai, ao arrependimento. Agora o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Então, por mais aí de 20 anos, Jeremias estava dizendo que o fim estava vindo sobre Israel, mas eles não estavam atendendo aos profetas que Deus levantava. E agora estava chegando o fim. Então, irmãos, os sobreviventes à primeira captura e deportação em 597 estavam se achando os escolhidos que haviam herdado a terra purificada da liderança pecaminosa. Ao contrário, Ezequiel os identifica como pecadores, vivendo uma terra contaminada, e localiza a futura esperança de Israel naqueles que já estão no exílio. Então, os sobreviventes achavam que eles eram o povo escolhido de Deus e que a liderança que estava contaminada, que tinha sido deportada para a Babilônia, esses eram os pecadores, mas eles estavam tremendamente enganados. Eles estavam em uma terra contaminada. E a esperança de Israel futuramente ser levantada novamente como um povo de Deus era aqueles que estavam no exílio, como Daniel, Ezequiel e de muitos que ouviram a mensagem dos profetas e se converteram dos seus pecados. Aí nós podemos ver depois lá no futuro que Deus traz o povo de Israel da Babilônia, traz lá daquela localidade que eles foram colocados e traz de novo para Jerusalém, para reconstruir os muros, para reconstruir o templo e para reconstruir a nação de Israel. Então nós podemos ver a cegueira espiritual que os sobreviventes tinham naquela época. Subtópico número 3, a repetição da sentença. Os versículos 4 e 9 estão repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo, anunciando de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição. Eles é dada a oportunidade de arrependimento. É uma reflexão relevante também em nossos dias, porque somos seres morais e prestaremos contas a Deus pelos nossos atos. Vamos abrir em Naum, capítulo 1, versículo 3. Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra de Deus. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Então, como diz a palavra de Deus, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Então, porque o nosso Deus, ele é tardio em irar-se, em trazer justiça e juízo, muitos acham que pode andar numa vida de pecado, que Deus não vai fazer nada. Mas a palavra de Deus diz, o culpado não terá por inocente. Uma hora ou outra, o juízo de Deus vai vir contra aquela pessoa que anda numa vida de pecado. Então, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas.
até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Então, o povo de Israel desprezou, zombou dos profetas de Deus, até que não houve mais remédio. E Deus se irou contra o próprio povo do Senhor. Então, muitas pessoas, infelizmente, nos dias de hoje, que se dizem cristãos, que só querem mensagens que venham ali afagar os seus ouvidos, que querem mensagens que não venham afrontar a sua vida de pecado. E quando vem uma pessoa usada por Deus, que prega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, prega mensagens duras de arrependimento, essas pessoas zombam desses homens e mulheres de Deus. Mas ao furor do Senhor subiu tanto que contra o seu povo mais nenhum remédio houve. Então que nós viemos ter isso como lição para a nossa vida. Às vezes nós não vamos gostar das mensagens que os profetas nos dão, mas são mensagens para que a gente ande no caminho do Senhor, no caminho de santidade. Então que nós, nos últimos dias, nós venhamos dar ouvidos aos verdadeiros pregadores que pregam mensagens bíblicas e mensagens que venham nos trazer cada vez mais próximo do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora ler a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo que tem se ouvido, o fim é o que nós estamos trazendo nessa lição sobre o fim. Então, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é dever de todo homem, não é dever dos cristãos, é dever de todo homem guardar os mandamentos de Deus e temê-lo. Versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, pessoas que vivam uma vida de engano, que acham que ninguém vai descobrir a sua vida de pecado. Deus vai trazer no dia de juízo toda a sua obra. Também a você, irmão, que vive uma vida de santidade, uma vida de oração, é um verdadeiro homem e mulher de Deus, mesmo que ninguém veja. A sua obra também virá juízo, você receberá a recompensa por ser fiel ao nosso Deus. Tópico número 3, sobre o inimigo. Subtópico 1, já floresceu a vara. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. O que essas palavras significam? Há diversas interpretações que não cabem nesse comentário, mas dentre as três principais, a mais aceitável é a que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Assim como o rei da Síria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel do reino do norte, da mesma forma Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como azorrague para chicotear Jerusalém em Judá. Vamos abrir Isaías capítulo 10, versículo 5. Isaías capítulo 10, versículo 5. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Então nós vemos aqui que o rei da Síria foi usado como vara da ira do Senhor Jeová. Jeremias 27, 8. E acontecerá que se alguma nação ou reino não servir o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. Então também o rei Nabucodonosor estava sendo usado como vara para castigar Israel, o seu povo.
Os irmãos mais antigos lembram que alguns pais castigavam seu filho com vara. Dizia para o seu filho: olha, lá está aquela vara, e se você não obedecer, você vai receber o devido castigo. Então, muitas pessoas tinham medo daquela vara de marmelo ou outro tipo de vara que o seu pai até pendurava em certo local para a criança ver e obedecer. Então, nós devemos trazer essa lição, que o nosso Deus também tem um chicote, ou como eu digo nas nossas aulas, tem uma sandália, uma havaiana de fogo. E toda vez que nós não obedecemos a Deus, Deus nos corrige. Mas ele nos corrige por quê? Porque a própria palavra de Deus nos diz que ele corrige quem? A quem ele ama. Ele não vai corrigir o ímpio. O ímpio só vai receber o juízo. Mas ele corrige a você, corrige a mim, corrige a sua igreja. Porque ele nos ama. E nós, como filhos, se nós erramos, nós devemos aceitar as correções do nosso Senhor e modificar as nossas ações e ser verdadeiramente um cristão. Subtópico 2. Reverdeceu a soberba. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira, por isso o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. Às vezes, isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade. Então Deus mandou Nabucodonosor ser a sua vara, mas ele, com essa ira, esse ódio dessas nações, ele extrapolou. Nós vimos na palavra de Deus que ele pegou os príncipes, ele degolou os filhos do próprio rei na frente dele e depois vazou os seus olhos. Ele era muito cruel. Então ele abusou da sua autoridade, como nós vemos aí com o próprio Hitler, que abusou da sua autoridade contra os judeus. Mas a palavra de Deus diz que esses poderosos irão pagar, irão ter um castigo. Nós vemos que todos eles perderam o seu reinado, a mão de Deus veio sobre eles. Mas não é porque eles morreram como o Hitler, que era um covarde, ele mesmo se matou porque ele ficou com medo de cair na mão dos seus inimigos, ele acha que ele fugiu do castigo. Mas no dia do juízo definitivo, o julgamento que ele escapou, como muitos nazistas foram julgados, depois que foram capturados, alguns foram enforcados e mortos, Hitler escapou do tribunal. Mas do tribunal de Deus ele não vai se escapar. E ele vai ter um castigo definitivo e individual na eternidade. Subtópico 3. O rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor é de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia. Nabu, Kudurri, Utsur, que significa Nabu protegeu minha herança. A forma que mais se aproxima do original no hebraico é Nabucadrezzar e aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 no livro de Ezequiel. A forma alternativa é Nebucadnezzar. A Septuaginta e Josefa empregaram a forma grega Nabucodonosor. Ele era filho de Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia. Nabucodonosor reinou 43 anos. Então vamos ver aqui os reis do neo-império babilônico. O rei Nabopolassar reinou 21 anos, de 625 a 605 a.C. Nabucodonosor reinou 43 anos, de 605 a 562 a.C. Evil-Merodach
reinou 2 anos, de 561 a 560. Neriglissar reinou 4 anos, de 559 a 556 a.C. Laborissoar-Code, 9 meses, 556 a.C. E Nabonido Belsazar, 17 anos, de 555 a 539 a.C. Subtópico 4, a Babilônia. O nome Babilônia também de origem acádica, Bab-il, portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel, e a Septuaginta usa a forma grega Babilon, Babilônia. O nome do país é o mesmo da sua capital. Cadeus e babilônicos eram no princípio povos distintos. A palavra Kashdu significa conquistadores. Era usada para identificar as diversas tribos semitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico no sul da Babilônia, desde os dias de Abraão. Isaías fala de babilônicos e caldeus referindo-se ao mesmo império. Vamos ler a palavra de Deus em Isaías capítulo 13, versículo 19. Isaías capítulo 13, versículo 19. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Então, irmãos, vamos à conclusão. Os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Eu gostaria de deixar a palavra por os irmãos de Matthew Henry, um teólogo. Agora é o dia da paciência e da misericórdia do Senhor, mas o tempo da angústia do pecado está próximo. Então, irmãos, eu agradeço por você ter assistido essa aula até o final. Eu peço para você deixar o seu like, o seu comentário aí embaixo, que ajuda e muito o nosso canal. E na próxima aula, nós estaremos aqui semana que vem na lição de número 3, estudando sobre esse livro maravilhoso do profeta Ezequiel. Estaremos estudando a lição 3, as abominações do templo. Então eu espero você a semana que vem para continuarmos esse estudo bíblico sobre o livro de Ezequiel. Que Deus abençoe os seus estudos. Você tem gostado do conteúdo do nosso canal e quer ajudar o canal a crescer? Você pode ajudar clicando no botão Valeu. Você pode agradecer o canal com R$2, R$5, R$10 ou R$50. Seja um apoiador do canal. Agradecemos por seu apoio.